Olá, turma. Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade aí ao nosso assunto que a gente está falando sobre lugares e paisagens. É o que a gente está nesse módulo 3, né, que vai corresponder ao terceiro bimestre, e a gente vai dar continuidade. Bom, hoje a gente vai estar falando de uma representação. É uma representação de um espaço, de um determinado lugar, de uma determinada área. Então, existem várias formas de você representar uma área, né? A gente tem um mapa, a gente tem cartas e a gente tem um elemento que a gente chama de croquis, né? É uma forma simplificada de representar um espaço geográfico, de representar uma área de um determinado território, que tem a ver aí com os lugares que a gente está falando dentro desse assunto e que também pode representar uma paisagem, ok? Então, vamos lá para o nosso livro. Abra o seu para que você possa acompanhar. A gente vai estar vendo aí a página 340. Eu vou compartilhar aqui na tela. E você abra o seu livro para você poder acompanhar comigo, ok? Vamos lá, página 340. A página 340 tem aí as informações necessárias para a gente entender um croquis. A técnica de... O que é? Vamos começar lá do título, né? Desenhando paisagens por meio de croquis. A técnica de registrar uma paisagem em croquis é anterior à invenção da fotografia. O croquis existe na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de um desenho rápido, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada conjunto de elementos da paisagem. Então, o croquis, ele é aquela forma de desenho rápido que não precisa de uma elaboração não precisa de elaboradas técnicas artísticas. Então, quando você pega um determinado local, você consegue explicar ele, apresentar ele através de uma imagem, né, fazendo lá aquele desenho rápido, sem precisar ser um desenhista profissional, você está fazendo um croquis. Um dos exemplos que a gente tem de croquis é quando se faz os convites de casamento ou de 15 anos, ou quando, mesmo que seja de outro tipo de comemoração que é feito num determinado salão e que vai vir ser frequentado por pessoas que vêm de longe, eles fazem um desenho simples atrás do convite, mostrando onde fica, por exemplo, normalmente na parte central de uma cidade ou de um bairro que tenha alguma praça como referência e alguma área de comércio, eles fazem lá aquela área central e vai mostrando em qual rua vai entrar, quantos quarteirões vão passar, vai mostrando se tiver alguns lugares como referência, como posto de gasolina, mercado, alguma fábrica, alguma loja que o nome seja uma referência, eles vão mostrando onde entrar, além do nome das ruas, e aquilo ali não precisa ter um tamanho proporcional certinho, não precisa acompanhar as técnicas que normalmente são acompanhadas no mapa ou que são acompanhadas em um desenho artístico de um profissional. Então, essa representação daquele espaço, daquele determinado lugar, ele é um croquis. E esse croquis ele também pode servir para mostrar a paisagem de um determinado lugar, ou seja, as referências daquilo que se é percebido com os sentidos, principalmente com a visão. Vamos continuar vendo aqui essa página depois dessa explicação de croquis. Então, vamos lembrar aí. O croquis é uma representação de paisagem que ele é feito por meio de um desenho rápido, sem técnicas artísticas elaboradas, ou seja, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, ok? Vamos marcar aqui como normalmente eu faço, para que fique destacado para você, caso você queira rever, vai servir aí. Então, vamos lá. Então, ó,
uma representação que pode ser dos aspectos naturais e culturais na forma de um desenho rápido, sem a necessidade sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas. Então, um desenho rápido, sem todas as técnicas artísticas, ele pode ser chamado de um croquis, ok? Lembrando que aí está sendo uma representação de aspectos naturais e culturais, ok? Então, tem que estar relacionado a esses aspectos aí que aponta para lugar, né? Que tem a ver com o que a gente está estudando. Então, continuando aí a nossa leitura. Desde o século XVI, viajantes que exploravam o território brasileiro em expedições de conhecimento eram acompanhados por artistas que costumavam registrar em croquis as paisagens observadas. Um dos artistas que se valeu dessa técnica foi Johann Maurits Rugendas, nascido na Alemanha, em uma família de pintores. Rugendas veio ao Brasil com o intuito de registrar as paisagens e os povos da América. Observe a seguir um croquis de uma paisagem brasileira produzida por esse renomado pintor e desenhista do século XIX. Vamos ver aqui um dos exemplos aí na página 340. Isso aí é um croquis, ó. Ele está mostrando a paisagem. Você não sabe se as dimensões, a altura é exata, porque é um desenho simples. Então, ele fez o desenho de acordo com aquilo que ele percebia e mostrou aí a paisagem. A gente está vendo, obviamente, que era um local ainda onde predominava, onde ele representou aí, representava ou predominava elementos naturais, ok? Então está escrito aí, ó, o croquis acima, produzido por Rugendas, representa uma vista da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, em meados de 1840. Então aí está a representação de um croquis. Então a gente já sabe o que é croquis, ok? Agora a gente vai para a página 341. E vai falar sobre uma outra coisa em relação à paisagem, né? Toda paisagem, a gente já viu que a paisagem é uma das áreas da geografia que a gente estuda e ela tem a ver com aquilo que você percebe em um determinado ambiente, em uma determinada área, num determinado espaço. E essas paisagens, né, como uma imagem, uma fotografia, você tem alguns elementos que você vê mais próximo de você e você tem alguns outros elementos que, pela figura que é representada, você enxerga um pouquinho mais distante, seja você visualizando a paisagem na hora, seja você observando ou uma fotografia ou até mesmo um croquis. Você percebe que alguns elementos estão mais próximos de você, de quem observa essa paisagem, e tem outros elementos que estão mais distantes e são mais difíceis para você identificar. Quais são os elementos, quais são as principais características e os detalhes desses elementos que parece estar mais afastado. Então, isso aí a gente estuda como se fosse que alguns elementos estão em primeiro plano, outros elementos em segundo plano e outros elementos em terceiro plano. É como se fossem os primeiros, os elementos que estão maiores, mais identificáveis, que dá para você identificar os detalhes, esse você chama de primeiro plano. Os que você observa alguns detalhes, observa alguns elementos, mas não consegue observar todos os detalhes, já significa que está um pouquinho mais afastado, esse seria o segundo plano, e os elementos que estão bem afastados, que você sabe que ali tem um determinado elemento, porém você não consegue identificar os detalhes. Por exemplo, nas imagens que estão mais próximas, você consegue identificar que tem uma vegetação e consegue identificar qual é o tipo de vegetação, tipo de árvore, se é um coqueiro, se é uma árvore diferente do coqueiro, como uma mangueira ou outra árvore desse tipo. Quando você vê uma vegetação um pouquinho mais afastada, um pouquinho menor, e ela está no terceiro plano, você já não consegue identificar qual é o tipo de árvore. Você sabe que ali tem uma formação vegetal, mas você não sabe diferenciar as árvores, se é uma vegetação muito elevada, se é muito alta, se é muito baixa, se tem uma grande quantidade.
dá para você ver menos detalhes. Então, essa é a diferença entre o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano, ok? Então, vamos fazer a leitura agora da página 341 para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra e vamos... Então, tá assim, planos da paisagem. Para compreendermos a organização dos elementos em uma paisagem, podemos dividi-la em diferentes planos, separados horizontalmente. Do ponto de vista do observador, o primeiro plano será o mais próximo, sendo os detalhes visíveis e de fácil identificação. Então, no primeiro plano, você tem facilidade para observar os detalhes e identificá-los. Além de você conseguir observar, você consegue identificar, né? Você consegue ver o que tem e alguns detalhes a mais. No segundo plano, estão os elementos um pouco mais distantes, embora visíveis e com menos detalhes. E, por fim, no terceiro plano, os elementos estão mais distantes e, por isso, alguns detalhes não são percebidos com precisão. Aí os três, a gente vai ver uma figura aqui para representar. Vamos conferir abaixo como os planos de uma paisagem pode ser delimitados em uma fotografia. Aí, ó, por isso que é bom você abrir teu livro para você visualizar essa paisagem apresentada aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente ver toda a paisagem. Então, olha só, aqui está dividida, além de ter uma linha já ali dividindo, eu vou marcar aqui uma outra linha para a gente... Aqui, ó. Aqui tem uma linha marcando uma parte dos elementos. Aqui tem outra linha marcando outras partes do elemento. E aqui outra linha, ok? Essa aqui, ó, essa última, eles estão citando como a linha do horizonte. Aqui a gente vai ver que tem uns elementos, a gente viu que numa paisagem você pode verificar elementos naturais e elementos culturais. Em relação aqui, eles estão marcando, ó, no primeiro plano da paisagem, está em evidência a água do mar e as embarcações. Se aumentar aqui, ó, aqui, ó, a gente consegue ver as embarcações aqui. Vou botar aqui de outra cor para a gente visualizar. Ó, aqui, ó, as embarcações estão aqui. É o que aparentemente está mais perto. E a água do mar. Então, isso aqui está no primeiro plano. Num segundo momento, eu tenho que diminuir para a gente ler. Ó, no segundo plano da paisagem, predominam elementos culturais, com a presença de uma pequena área urbana. Então, aí já é essa segunda faixa. Ó, aqui tinha uma linha, deixa eu tirar as marcações aqui. Ó, eles mesmos marcaram. Ó, essa primeira faixa aqui está mostrando a água do mar e as embarcações. Essa segunda está mostrando as casas, a igreja, alguns prédios aqui atrás, e predominando aqui elementos culturais. Então, no primeiro plano, a água e a embarcação. No segundo plano, as construções de casas e igrejas e os prédios que estão ali. É uma área com uma certa urbanização. E no terceiro plano, que é entre essa faixa aqui das construções e essa última faixa aqui, estão as vegetações. Ao terceiro plano da paisagem, predominam elementos naturais, com uma área de morro coberta por mata. Como eu falei, as paisagens um pouquinho que mostram as figuras um pouquinho mais distantes, você não consegue identificar que tipo de formação vegetal tem aqui, como são as árvores que estão aqui, baixas, altas, é tipo de coqueiro ou palmeira, ou é árvore com aquela copa maior.
Nessas paisagens que estão aqui na frente, você já consegue identificar a árvore, ó. Ó, árvore com uma copa e aqui um coqueiro bem alto, que está nos planos anteriores aqui. Então, esses são os 3 planos da paisagem. Primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Da atividade que a gente passou, a gente deixou lá a pergunta para você identificar quais são os planos. E a gente tem, dentro da ordem, deixa eu ver aqui como está a ordem. Vamos seguir aqui, eu vou ler direto aqui. Então, lá no exercício de vocês está escrito assim, né? Do ponto de vista do observador, o plano em que será mais próximo, sendo os detalhes visíveis e de fácil identificação, é qual? Esse, no caso, é o primeiro plano. Então, quando você está pensando num observador, quem está observando a paisagem, observando de acordo. Vamos de novo. Do ponto de vista do observador, qual o plano que será mais próximo, sendo os detalhes visíveis e de fácil identificação? Você vai responder, primeiro plano. Na outra vai estar aquele onde os elementos estão um pouco mais distantes, embora eles estejam visíveis, é possível perceber menos detalhe. No caso desse, segundo plano. E uma outra questão, a gente tem 3 questões na folha que foi enviada, está escrito, qual o plano onde os elementos estão mais distantes e, por isso, alguns detalhes não são percebidos com precisão, como a gente viu na nossa imagem lá. Então, quando está um pouco mais distantes e os detalhes não são percebidos com precisão, a gente vai identificar que esse aí é o terceiro plano da paisagem, ok? Então, por hoje é só. Essas são as nossas 3 questões e nosso assunto de hoje, ok? Então, até a próxima aula. Valeu!